de sextor, de brincadeira e diversão que vive o vascaíno. Sei que a galera aguarda ansiosamente a chegada do final de semana, né, para esquecer um pouco o trabalho e dar uma divertida, mas para tu que carrega a cruz malta no peito, tem Vasco da Gama também. Então tem muito assunto importante para a gente debater. Vou atualizar para vocês a situação de treinador sobre o Paulo Pezzolano e o Álvaro Pacheco. Vamos falar do confronto contra o Vitória, da situação da associação e também da SAF, que continua aí de uma forma muito bélica, e também, claro, vamos falar do evento de ontem, do novo patrocinador master do Vasco e alguns outros assuntos, tá? Então você aí já deixa o like no começo do vídeo, que ajuda esse vídeo a chegar para mais vascaínos. Se você também quiser deixar o dislike, fique à vontade. Quem estiver chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Eu produzo de 2 a 3 vídeos aqui no canal normalmente, beleza? Então me dá também essa moral e me segue lá no Instagram. Vocês podem acompanhar um pouco mais do meu dia a dia e algumas opiniões que eu dou mais sobre assuntos gerais, beleza? Dito isso, vamos agora para as informações. Vamos atualizar de cara a situação de treinador? Espero que o Vasco não cometa o mesmo erro do ano passado, que quase nos custou mais um rebaixamento. O Vasco já está muito atrasado na questão de treinador. O Vasco já era para ter contratado um treinador, ainda não contratou, mas eu espero que o Vasco dê celeridade nessa situação. A demora se dá porque o Vasco está mirando um treinador estrangeiro e os campeonatos europeus estão acontecendo. Posso dizer para vocês, a não ser que aconteça uma grande reviravolta, o Paulo Pezzolano está descartado. Não pelo Paulo, o Paulo era até a prioridade. O problema é a situação de tabela do clube que ele está envolvido, né? A segunda divisão do Campeonato Espanhol só classifica diretamente para a primeira divisão o primeiro e o segundo. Do terceiro ao sexto, você tem que fazer uma espécie de playoff. E aí, quem passar nesse mata-mata, no final, o vencedor desse playoff herda a terceira vaga da segunda divisão e classifica-se para a primeira divisão espanhola. Então o Paulo Pezzolano não tem a vida dele definida e ele não vai largar o clube dele, que hoje é o terceiro colocado com a mesma pontuação do segundo, mas com o quarto colocado bem próximo ali, a 3 pontos apenas. Ele não sabe se o Valladolid vai classificar direto, se vai precisar de um playoff, então não dá para ele sair agora. O Vasco também não pode ficar esperando mais umas 2 semanas aí, 2 semanas e meia, até o Pezzolano resolver a vida dele. Então o Vasco está arrumando para outro nome. Um nome que tem pipocado muito forte aqui no Brasil é o do Álvaro Pacheco. E essa situação está bem mais fácil de ser resolvida e eu posso explicar para vocês. O Álvaro Pacheco é treinador do Vitória de Guimarães de Portugal. Diferente do Brasil, lá tem apenas 18 equipes na primeira divisão, tá bom? Nesse momento, o Vitória é o quinto colocado, com 60 pontos, 32 jogos, 18 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. E eles vão pegar o Braga, né? A única coisa que o Vitória de Guimarães briga dentro dessas 2 rodadas apenas que faltam de campeonato, e amanhã o Vitória faz um confronto direto aí contra a equipe do Braga, que é o quarto colocado, com 5 pontos a mais, é sobre essas situações aqui, com bem remotas chances. Primeiro, fase de grupos da Liga Europa ou uma qualificação ou uma classificação para a qualificatória da Liga da Conferência, tá? Então é apenas isso que o Vitória de Guimarães briga. Ele joga contra o Braga amanhã, 4h30 da tarde, vencendo ele vai para 63, trava ali a equipe do Braga com 65. O Porto, na rodada seguinte, que é o terceiro colocado, já tem 66 pontos e enfrenta o próprio Braga. Ele já tem 66, basta um simples empate do Porto nesse final de semana que ele já resolve a vida. Se, por exemplo, a partida entre Vitória de Guimarães e Braga acabar empatada nesse final de semana, vulgo amanhã, ou o Vitória perder, acabou o campeonato. A última rodada para o Vitória já não vale nada. Então é muito provável que já amanhã o Vitória de Guimarães tenha a vida dele definida com relação à classificação para competições europeias. No máximo, ainda tem uma rodada a disputar. Se a rodada for muito favorável para a equipe do Vitória de Guimarães, no outro domingo eles resolvem
a vida e a situação deles. Tá bom? Então essa é a situação. Ele tem contrato até 25 com o Vitória, mas houve um desgaste, apesar da equipe ter uma ótima temporada, e o Vitória não vai se opor em liberar seu treinador. Ele teve uma negociação com o Cuiabá durante a temporada que irritou a equipe lá portuguesa, tá bom? Então essa é a situação do Álvaro Pacheco. Inclusive, o Álvaro Pacheco deu uma entrevista ontem, coletiva, né? Foi questionado sobre o clássico, é um clássico, Vitória de Guimarães e Braga, sobre essa questão dos rumores da saída dele, e o Álvaro Pacheco respondeu o seguinte: o mais importante ou o tema de ser o jogo de amanhã e o Vitória. Temos de ser capazes de conquistar 3 pontos e atingir a melhor pontuação de sempre. Ao longo da época, né, que é a temporada, como eles chamam lá, foram acontecendo algumas situações com rumores de saídas, com jogadores que foram à Itália e voltaram, e nada beliscou o grupo, que se manteve sempre muito competitivo. Ainda temos o Arouca fora e vamos à procura do sucesso nos 2 jogos. A semana foi tranquila e sem sobressaltos, completamente normal. Ele despistou, não quis falar se fica, se sai, e falou que mesmo com todos os rumores, etc., ao longo da temporada, a equipe manteve-se focada e conseguiu seus objetivos, beleza? Então tá feito o registro sobre a situação de treinador. O que tá com a situação mais fácil e deve ser resolvida já nesse final de semana é a do Álvaro Pacheco. Tudo desenrolando bem lá no Vitória no final de semana. É possível que o Vasco possa estar anunciando ele na próxima semana, tá bom? Então essa é a atualização do Álvaro Pacheco e também do Paulo Pesolano, beleza? Vou virar a chave agora e vou falar do evento que aconteceu ontem lá no centro do Rio, do lado do aeroporto Santos Dumont. Tive presente, agradecer o convite do Vasco da Gama para poder estar no evento, com a galera cobrindo o evento lá, grandes jornalistas e alguns influenciadores também que foram fazer participação. Parabéns, um evento muito nobre. Há muito tempo eu não via um evento desse tamanho que o Vasco fizesse. Até comentei com os companheiros de imprensa, eu falei: galera, vocês lembram de algum evento que o Vasco fez com toda essa pompa? Foi no rooftop, né, na cobertura ali do lado do aeroporto Santos Dumont, com a vista linda, quase do lado ali da sede do calabouço do Vasco, coisa fina mesmo. Muito bonito o evento que o Vasco fez ontem. Eu lembrei o retorno da capa que o Vasco fez dentro de São Januário, um palco, os jogadores desfilaram com os uniformes da capa, a capa voltando ao Vasco. Salvo engano ali, a gente já, salvo engano, não tenho certeza, mas eu acho que ali a gente estava vivendo um momento de pandemia já. Enfim, então eu lembro desse evento que foi pompudo. Um evento legal também foi do retorno do basquete. Teve ali um evento bonito na sede náutica da Lagoa, né, a Estrela Bet e também a R10 Score estavam anunciando que seriam patrocinadores do basquete do clube. Esse evento ficou bonito também na sede náutica da Lagoa. Então parabéns ao Vasco pelo evento. Eu queria, antes de falar da fala do Lúcio Barbosa, desculpa a redundância aí, queria falar para vocês dos novos uniformes do Vasco de treino. Esse aqui é o uniforme dos jogadores, como vocês puderam ver as fotos ontem. Tem o uniforme azul claro, que vai ser dos goleiros, e o preto, que vai ser da comissão técnica. Essa camisa é lindíssima aqui, você pode estar adquirindo na Gigantes da Colina Recreio, que é a nossa parceira aqui no canal, tá bom? Na Gigantes da Colina Recreio, usando o cupom FUTEBOLACO15, você ganha 15% de desconto em vários produtos selecionados, tá? Você que é aqui do Rio de Janeiro, quer comprar um presente de Dia das Mães, tem muita promoção rolando, inclusive tem 3 camisas femininas de goleiro lá a R$ 99,00. Dá tempo de você comprar um presente da sua mamãe ainda. Quem é aqui do Rio, né? Quem é a galera de outro estado, acho que meio difícil de hoje para domingo a tua entrega chegar. Mas eles enviam para todo o Brasil, tá bom? Vira e mexe, rola sorteio também lá na loja. Então segue o Instagram deles, o número de WhatsApp tá aqui. Não esqueça de dizer que veio do canal Futebolaço e use o cupom FUTEBOLACO15 para vocês ganharem 15% de desconto em vários produtos. Beleza? Gigantes da Colina Recreio, parceira do canal Futebolaço. Dito isso, eu vou deixar com vocês agora um trecho da fala do Lúcio Barbosa, CEO do Vasco da Gama. Eu estava no evento ontem, isso foi uma imagem que eu mesmo gravei lá, ali do local onde eu estava sentado. E aí eu vou trazer uns bastidores depois de vocês ouvirem aí a fala do Lúcio Barbosa. Confere aí. A gente acompanha tudo que a rede fala sempre.
quase tudo, né? Às vezes não dá para acompanhar tudo. Mas eu quero deixar claro aqui que, por mais que algumas coisas sejam urgentes, a gente tem que entender o valor do Vasco, o valor que a gente tem na mão. E isso é muito mais importante do que a gente falar de preço. E é muito mais importante do que a gente falar de tempo. Então, no tempo certo, as coisas certas precisam acontecer. Então, agradecer a todos vocês mais uma vez. Lembrar sempre dos nossos irmãos do Sul, deixar aqui mais uma vez o nosso apoio, abrir as portas do Vasco e prestar solidariedade a todos esses irmãos. Hoje a gente sabe que a grande maioria da nossa torcida está muito feliz com essa parceria, com o maior patrocínio da história do Vasco. A gente está muito feliz. Obrigado, Matt. Obrigado a todo o time da Betfair que fez isso acontecer conosco, que acreditou no projeto. Espero que seja de muito longo prazo. E dizer para vocês que, claro, a maioria está feliz, mas a gente sabe que tem uma pequena minoria incomodada. E para essa pequena minoria a gente pode deixar a certeza aqui que a gente vai trabalhar dia e noite para fazer o Vasco maior e mais forte a cada dia. A gente está aqui para trabalhar e a gente espera acertar mais do que errar. O erro faz parte, ele é reconhecido quando ele acontece e a gente vai para frente, olha para o futuro e trabalha melhor para acertar mais. Então, mais uma vez, muito obrigado, um abraço a todos, espero que vocês aproveitem o evento. Bom, galera, enquanto eu vou trazendo informações de bastidores, lembrando que eu estava lá presente, inclusive as imagens que vão estar rodando são feitas por mim, eu vou trazer para vocês aqui algumas informações de bastidores. Eu vou deixar rolando aí a apresentação dos novos uniformes enquanto eu falo aqui, até para vocês pararem de olhar um pouco para essa cara feia aqui. Brincadeiras à parte, vamos lá. Primeiro, que uma coisa que me chamou muito a atenção, durante a fala do Lúcio Barbosa, ele fala assim: a maioria, né, ou a grande parte da torcida vascaína está muito feliz com esse patrocínio, é o maior patrocínio da história do Vasco, a gente está trabalhando incansavelmente, mais ou menos com essas palavras, para trabalhar para o melhor do clube, mas a gente sabe que tem uma minoria, aí ele fala minoria e não fala torcida. Primeiro na grande parte ele fala torcida, depois ele fala tem uma minoria que não está contente, não lembro exatamente qual foi o termo que ele utilizou, mas vocês acabaram de ouvir aí. E aí eu falei, deu ruim. Na mesma hora eu falei, deu ruim. E eu pensei naquele momento até como um torcedor e não como comunicador. Eu falei, cara, não é possível, o Vasco está na zona de rebaixamento. Hoje completou 12 dias sem treinador. Tem todo esse problema rolando dos escândalos da 777 aí, mundo afora. E ele fala que num dia que o Vasco faz um puta de um golaço, maior patrocínio da história do Vasco, o quarto maior do país, ele fala que uma parte da torcida está feliz. Eu, no primeiro momento, levei para esse lado. E uma outra parte da torcida não está feliz. Falei, isso vai dar problema. Ainda que ele tenha alfinetado alguém, e eu, na mesma hora, pensei também se não tinha cunho político, se ele não estava se referindo à associação, ao Pedrinho, aos pares do Pedrinho e o clube associativo. Até porque a gente sabe que tem uma briga muito feia nesse momento entre Pedrinho, Lúcio Barbosa e 777. Eu falei, pra quem quer criar conflito dele para com a torcida, vai levar a narrativa que ele meio que tá cagando e andando para a opinião de alguns torcedores, já que ele mesmo inicia a fala falando sobre a gente acompanha as redes, ou seja, a opinião da galera. Isso é um ponto. Segundo ponto, pensei comigo, eu falei, cara, qual é a necessidade também num dia que você tá, apresentando um patrocinador, o patrocinador tá ali, tu ficar fazendo esse tipo de cutuque? São coisas que você conversa e resolve internamente. Enfim, aí, já no final do evento, óbvio que eu não vou revelar qual é a fonte, uma fonte importante procurou, não apenas eu, né? Acredito eu que isso foi feito com todos que estavam ali, mas naquele momento estávamos eu e mais 2 pessoas, e falou, só para esclarecer, quando o Lúcio falou a questão lá do... Tem uma minoria incomodada, insatisfeita, não lembro o termo correto agora aqui que o Lúcio falou, ele não está se referindo à torcida não, tá? Aquela fala dele foi se referindo à questão política do clube hoje, ao clube associativo. Só para, se vocês quiserem fazer matéria, etc., é da parte de vocês, tô só confirmando, tá? Em momento algum o Lúcio se referiu
a torcida do Vasco. Ele estava falando da associação. Aí eu falei, batata, eu tava trabalhando com as duas possibilidades, mas até aproveitei e falei para a pessoa que veio passar a informação. Eu falei, olha, a gente que trabalha com comunicação sabe, né? Dependendo de quem for dar a notícia, ele deu muita margem para quem quiser de repente bater e gerar um incômodo dele para com o torcedor, vai levar para o lado da torcida. Vai ter gente que vai levar para o lado da associação, da briga, e vai ter gente que vai levar para o lado da torcida. Infelizmente ele não se comunicou da melhor forma e deu margem para quem quiser levar para um lado ou para o outro. Leva, ele falou, não, mas eu estou te dando o fato verídico. Não é a torcida, é a associação. Então é esse o clima que acontece e temos hoje dentro do Vasco. Nesse momento já não é mais uma briga de bastidor. A briga está pública. Da parte do lado da associação, ninguém esconde e bate publicamente mesmo na SAF, no Lúcio e na 777. E agora, é a primeira vez que eu vejo, se teve alguma outra, você deixa aqui embaixo nos comentários, eu não lembro, que eu vejo o Lúcio como CEO da Vasco da Gama SAF alfinetando a associação. Então essa é a situação nesse momento. Tá bom? Situação importante também para trazer para vocês, uma breve aqui a gente finaliza. O Vasco joga contra o Vitória num domingo de Dia das Mães e olha, o Vasco tem um probleminha para resolver nessa partida. Desde 2010 o Vasco não sabe o que é vencer o Vitória, foi uma partida de Copa do Brasil inclusive, o Vasco perde o primeiro jogo no Barradão por 2-0 e aí para poder avançar para a próxima fase da Copa do Brasil teria que vencer por 3 gols de diferença. Se vencesse por 2-0, levaria para os pênaltis. Tomando algum gol, era eliminado. E na época, a Copa do Brasil ainda tinha a questão do gol qualificado. O Vasco abre o placar, toma um empate, e aí é obrigado a fazer mais 3 gols. Só o 4-1 classificaria o Vasco. O Vasco chegou a fazer 3-1. Ramon, nosso ex-lateral esquerdo, marca um dos gols. O Carlos Alberto de pênalti também faz um gol, não lembro quem foi que fez o outro gol do Vasco, mas eu lembro que o Carlos Alberto de pênalti e o Elton marcaram ali um dos gols do Vasco da Gama, tá bom? Essa foi a última vitória do Vasco, 3-1. De lá pra cá, o Vasco pegou Vitória na Série A de 2013, o Vasco perdeu em São Januário por 2-1, depois pela Copa do Brasil de 2017, o jogo foi 1-1, salvo engano, esse foi o dia que no jogo de ida eu quebrei minha televisão de 51 polegadas. O Vasco perde lá no Barradão, acho que de 1-0, acho que até uma bola parada, um escanteio. Eu vou bater na borda da televisão, que é de plástico, em vez de eu acertar a borda da TV, eu acertei a tela. Deu um tapa com a ponta do dedo assim na tela, fez um buraco, a imagem foi sumindo. Já contei essa história para vocês algumas vezes. Eu tive que vender 30 dias de férias, na época eu vivia naquela pindaíba danada ali, para poder comprar uma outra televisão. Porque se eu só fizesse a parcela, nem que fosse em 10 vezes, a parcela não caberia no meu orçamento. Então eu trabalhei 30 dias por uma televisão, foi o que eu fiz. Peguei o dinheiro inteiro, fui lá e comprei a Vista, a TV, porque de novo, não dava para assumir parcela. Foi um Vasco e Vitória pela Copa do Brasil. Da volta, se eu não me engano, é o jogo que o Manga Escobar sai driblando na área, ele acha que sofre uma falta, e aí aquele ungido do senhor vai, mete a mão na bola, ele agarra a bola e o juiz vai e marca o pênalti. Eu acho que é esse jogo. Se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam aqui. Vasco 1, Vitória 1, 2017 pelo Brasileiro. 2018, Vasco 2, Vitória 3. Série B de 2021, o Vasco já não tinha mais chance de acesso e nos jogos finais começou a perder para todo mundo. Vocês lembram disso? O Vasco tomou 3-0 do Vitória, que brigava para não ser rebaixado para a terceira divisão. Estava na luta ali contra o descenso e meteu 3-0 na gente. Teve um rapaz, um meio que soltou um balaço do meio da rua, deu um chute na gaveta. Foi isso. Eu lembro também que em 2008 foi a grande raiva que eu gerei do Vitória. Nós perdemos de 2-0 dentro de São Januário e fomos rebaixados. É importante lembrar que muita gente fala que o Vitória rebaixou o Vasco, mas não é bem verdade. Ainda que o Vasco tivesse vencido aquela partida, o Vasco teria sido rebaixado, porque os nossos concorrentes diretos eram Figueirense e Atlético Paranaense. E ambos venceram seus jogos e ficaram na primeira divisão, rebaixado
foi o Vasco. Citei o Atlético Paranaense aqui, porque em 2008 o Atlético Paranaense era uma equipe que lutava contra rebaixamento. Olha o que o Atlético Paranaense se transformou de 2009 em diante, e olha o que o Vasco, exatamente aí, depois do primeiro rebaixamento, se transformou de 2008 para frente. Então vale aqui o registro e a lembrança, beleza? Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O Vasco quebra esse tabu? A gente vence o Vitória e vai botar fim a um jejum de 14 anos, falando em partidas, 1, 2, 3, 4, 5 partidas a gente não vence o Vitória em casa? Enfim, confesso que o Vitória não me traz boas recordações. Para não falar que eu não tenho nenhuma boa recordação do Vitória, eu tenho apenas uma. Teve uma vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2018, 4-1 no Barradão. O Vasco com os moleques, Guilherme Costa, Paulo Vitor, deitam os cabelos, a gente goleia o Vitória lá. O jogo estava apertado até o finalzinho, 2-1, e o Guilherme Costa entra muito bem no final da partida e o Vasco mete ali um 4-1. Tá bom? Então é a única lembrança boa que eu tenho do Vitória ao longo de toda a minha vida como torcedor, tá? Não tem outra lembrança boa, as outras são todas ruins mesmo, tá bom? Quero te ouvir, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Nós temos vascaínos de várias gerações. Se alguém tem algum jogo mais antigo que te marcou do Vasco e Vitória, pode comentar aqui, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E aí, curtiram a nova camisa de treino do Vascão? Tem nessa cor aqui, gente que fala que é amarelo fluorescente, eu sempre chamei de verde fluorescente, ou caneta marca-texto, né? Você pode adquirir lá na Gigante da Colina Recreio. Os outros vídeos do dia eu vou fazer com as outras camisas, eu vou gravar com azul de goleiro e depois eu fecho com a preta da comissão técnica, tá bom? Corre lá na Gigante da Colina Recreio, chame eles no WhatsApp, mas falem que vieram do canal Futebolaço e use o cupom Futebolaço15 para você garantir 15% de desconto lá nos produtos, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento que volta nós estamos juntos, valeu, fui!